quem não sabe, no Brasil tem um dos mais antigos, mais sofisticados, mais abrangentes, mais interessantes movimentos de trabalhadoras sexuais, de prostitutas, de putas do mundo. O mais antigo da América Latina, o maior da América Latina e um dos mais antigos do mundo. Tá? Uma batalha que então é irmã de uma batalha a qual vocês fazem parte de forma mais direta, que é a luta, a história da saúde pública nesse país. Enquanto ele fica cantando, eu vou mandando brasa no meu carimbó. Ai, mandando brasa, ai, no meu carimbó. Carimbó gostoso da ilha do Maranhão. Ai, mandando brasa, ai, no meu carimbó. Carimbó gostoso da ilha do Maranhão. Minha bomba, passarinho, caminhão, caiole, meu roxinó. E quando ele fica cantando, eu vou mandando brasa no meu carro. Eu vejo a prostituição como qualquer outra profissão, não vejo nenhuma diferença. Eu luto pelo direito das mulheres, dentro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e, por exemplo, eu fui conselheira nacional dos direitos da mulher. Hoje eu sou conselheira estadual. Eu ajudei na implantação do Sistema Único, quando, nos anos 80, quando ainda estava surgindo os primeiros casos de AIDS, que ainda não tinha o SUS, né, que estava pensando no Sistema Único de Saúde. Passei a militar em 99, na Rede Brasileira de Prostituta. Fui conhecendo os nossos direitos, deveres e obrigações. E estamos nessa luta até hoje por direitos que ainda não temos ainda, né? Como a lei trabalhista ainda não é direito, por direito, que é um trabalho que a gente faz. A gente sempre leva debaixo de tudo essa questão do amor ao corpo, que ele precisa ser primordial, ele precisa entrar na frente de qualquer situação. A gente vê só a prostituição como o ato de se prostituir, mas não vê toda a questão social, toda a questão econômica por trás. Então, é muito importante nisso também, na questão, como elas ressaltaram por muitas vezes, do afeto que elas têm mesmo fora da prostituição, que é uma coisa que não se vê. Humaniza muito a figura da puta pra gente, esse seminário. Então, eu sou ativista em várias situações, porque eu sou ativista quando eu trabalho com a prostituição, quando eu defendo a prostituição. Eu defendo a mulher que está lá na prostituição, mas eu também sou ativista da mulher que é casada, da mulher que sofre violência, da mulher que está na rua. Moradia das pessoas, condições de vida, uma boa alimentação, um bom ambiente saudável, isso tudo é saúde pública. Elas disseram muito sobre o conceito ampliado de saúde, sobre a saúde ser mais que o corpo, falaram sobre a importância do SUS. É isso que a gente estuda todos os dias, então é muito importante que a gente consiga ver na prática como essas questões se desdobram e a importância até da construção política, das políticas públicas e até um pouco mais da nossa atuação como sanitarista, olhando além do corpo e o corpo como um todo, como essas questões se desdobram. Nós somos referências na luta contra a AIDS no Brasil. Nós somos as primeiras mulheres a usar o preservativo feminino, né? O fato do HIV, ele deu uma parada, uma calmaria, né? Porque ele estava muito, muito rápido, porque uma pessoa já infectava outra não tinha conhecimento, através da camisinha, do preservativo e a informação. Porque só dar o preservativo e não dar a informação, não adianta. A AIDS foi outra situação que me pegou muito, que me deixou forte muito. Eu acompanhei muita gente que eu amava de coração. Eu levei muita gente para morrer, praticamente, né? Porque a gente internava com 2 dias de estar morto. Então isso sempre deixa a gente com mais vontade de nunca mais parar. A gente notou que naquele ano que começou a pandemia, ele tinha dado uma freada, aí ele voltou de novo a aparecer. Só que agora, depois que voltaram devagarzinho, gradativamente a funcionar,
A gente tornou a se reunir, tornamos a conversar, eu tornei voltar a explicar para elas a importância do uso do preservativo. E a gente conseguimos fazer teste rápido com 200 prostitutas, sendo só um caso de HIV. Para mim, isso foi o auge. Eu digo, cheguei onde eu queria. A gente estava com essa pandemia, mas a gente sabia que nós íamos ter outras pandemias depois dessa. E que justo a gente está tendo, que foi a pandemia da miséria, do desemprego, da fome e da violência. Então a gente sabia que essas pandemias, elas vinham pós-pandemia, pós-Covid. A gente ganhou mais prostitutas, a gente ganhou, os nossos cabarés estão cheios de mulheres que chegaram agora e que precisam da gente, da nossa conversa, precisam do nosso apoio. Fiz várias campanhas na zona, mandando fazer cartaz, banner, tudo, para dizer que vacina para todos, lutando, porque eu entendo isso, eu entendo que saúde pública é todo um bem-estar e uma cooperação de todos, não é só de uma pessoa, de todos. Fecharam todas as fronteiras dentro do Amazonas. Manaus fechou. Então as prostitutas não teve mais trabalho. Então teve muita complicação, né? E a gente tem a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial que gera dinheiro, fins financeiros, que é dali que é a base do dinheiro das prostitutas. Se os empregados não estiverem trabalhando, as prostitutas também não trabalham. Elas colocaram tudo por terra, todo aquele preconceito. Elas estão felizes com elas mesmas, sabe? Com toda a história de vida. E elas passam isso pra gente. E a comunicação, para mim, é um ponto fundamental na vida, é tu comunicar, tu ter diálogo com as pessoas, entender as pessoas, conseguir superar as dificuldades que todos nós temos e dizer que nós existimos. As putas estão aí. Então, para quem vive numa prostituição sem conhecimento, é puta, só puta. Só transa, pega o dinheiro, vai embora para casa, não tem conhecimento da saúde que ela precisa ter, tá entendendo? Que ela precisa ter diante de toda aquela situação que ela passa. O caboclo estupra, o caboclo bate, o caboclo deixa ela toda rasgada, o caboclo passa a doença para ela e aquilo acaba ali mesmo, né? Então, depois que a gente teve a Lourdes Barreto como a nossa referência, a gente foi passando a ter conhecimentos, a estudar mais, a andar pelo Brasil todo, ouvindo as outras falas. Melhorou muito, pelo menos para mim, na Amapá, que eu fui reconhecida pelo Estado como a presidenta das prostitutas, o respeito, sabe? Aquele contato, que as pessoas tinham nojo da puta. Se me visse na rua com um homem, é puta. Não, hoje eu sou respeitada. Onde eu chego, do cabaré ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, às câmaras de vereadores, aonde eu chego eu sou respeitadíssima, porque eu me fiz ser respeitado. Eu me valorizei como mulher, como ser humano que tem direito de ser feliz e de dizer para a sociedade, me respeito porque eu existo. Minha mãe me deu uma calça de pano azul. Minha mãe me deu uma calça de pano azul para dançar o carimbó, fazer chorar quem tem amor. Para dançar o carimbó, fazer chorar quem tem amor. Aruê, 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 aruê. A juventa da rodeia me leva a camarada. Aruê, 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 aruê. A juventa da rodeia me leva a camarada. Eu fiquei na dúvida com o que significa essa zona que vocês falaram tanto. Tinha uma série de regras de funcionamento. Eu queria saber um pouco que regras são essas, como funciona, se tem diferença, por exemplo,
da prostituição de rua para a prostituição dentro de um cabaré. E a Jesus fez um comentário muito interessante da diferença entre a puta negra e a puta branca, né? Como que é em questão as diferenças de gênero também. Vocês sentiram que os profissionais e o serviço têm levado em conta mais do que a utilização de camisinha só, a saúde mental dos trabalhadores, de vocês? Hoje não existe mais lá em São Luís Zona. Não se fala mais. Se fala prostíbulo, cabaré. Inclui cabaré, inclui bares, parada de ônibus, praças, inclui tudo, a gente não separa. Quando a gente fala zona, é isso. Então, assim, a prostituta negra, ela tem regras porque ela vai ganhar menos, porque ela vai ser menos procurada, porque ela vai ser a mais chamada de vai ser a mais marginalizada. A gente tem regra que onde entra as brancas ou as negras não podem ir, né? Eu não sei como é nos outros estados, mas para você ser prostituta em Manaus, você tem que ter uma madrinha. O que é vítima é toda uma sociedade. Nós somos vítimas, como todos vocês também são. Não é segredo de que o preconceito troa ainda. O problema é político, gente. O problema desse país é político, que precisa que nós se organizemos politicamente. Aonde nós estiver, com quem a gente estiver, se é com morador de rua, é com puta, é com gay. É a questão de você, puramente, você ter um movimento e dentro do seu movimento, você não colocar só puta. Você começa a colocar a lésbica, para falar de lésbica no teu movimento. Você coloca o gay para falar a fala do gay. Mulher trans, você tem que ter uma no teu movimento, até 10, até 20, eu digo uma, por obrigação de ter dentro dos movimentos. Tem um lado puto da sua vida ou puta. Todos nós. Todo mundo quando tá com raiva, seu filho da puta pra cá. Puta que pariu, não deu certo. Puta que pariu, deu tudo certo que eu fui fazer. Então é uma palavra que todo mundo usa, por que eu vou negar? Eu sou puta. Puta com esse sistema, puta com essa violência contra a mulher, puta contra a exploração sexual de criança e adolescente, puta com esses políticos corruptos que roubam o dinheiro da merenda escolar, puta com essa falta de políticas públicas para que todo mundo tenha acesso à formação e educação de qualidade.